Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre datas comemorativas e a importância delas. O nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, eu acredito que as datas comemorativas elas têm muita importância. Não necessariamente que o Natal, até porque eu não gosto do conceito do Natal em si, né? Porque eu gosto de seguir mais festas bíblicas, né? Então eu não me agrado muito do Natal, mas eu me agrado do que ele acaba gerando. Por mais que também o calendário real, pelo menos o calendário dos antigos judeus, dos hebreus, ele não ia finalizar ali em dezembro, né? Na verdade, a gente começava o ano ali de março a abril, então teria essa diferença. Mas o Natal, pelo menos, ele faz com que as pessoas se reúnam com suas famílias. A gente tem outras situações que também podem fazer com que você se una com a sua família, com que você veja parentes. Isso que é interessante. Por exemplo, tem outras datas que elas não necessariamente, digamos assim, são tão boas assim por conta dos rituais que foram anexados a essas práticas, né? Coisas assim que se você for parar para pensar, não faz sentido lógico algo tão pagão estar tão presente na nossa sociedade, a menos que nossa sociedade seja extremamente pagã, mas só que de forma disfarçada. Mas eu sei que muitas pessoas não ligam para essa parte. Então, o que eu gostaria de focar aqui é sobre isso, o que essas datas podem gerar para você. Eu recomendaria que você, quando pudesse, a menos que seja tipo algo muito, por exemplo, são sempre as pessoas que você já vê no dia a dia e tal, mas ainda assim, tipo, é interessante você participar desses eventos. Às vezes tem um negócio de família e tal. Eu acho muito interessante você participar, porque você não sabe quanto tempo a mais você vai ter com as pessoas que estão lá. Mesmo que a pessoa do seu lado tenha, sei lá, 18 anos, você pensa, pô, mas a pessoa é tão nova assim, tipo, ainda vou ter vários anos, essa pessoa vai viver mais do que eu. Nem sempre é assim. Tem vezes que as pessoas elas morrem mais cedo. Então, não seria só por conta da morte também, mas eu acredito que as datas, elas são como checkpoints. Então, checkpoint, né, tipo, um lugar que você tem ali para descansar, geralmente. Você tem um jogo, aí você vai ter algumas coisas nesse jogo, você vai ter os determinados desafios. E aí, você tem algumas partes do jogo que você tem uma pausa. Você tem um lugar assim para salvar ou um lugar para recobrar, digamos que a vida, feitiços, magias, etc. Então, eu acredito que as datas elas sejam checkpoints, porque dá para você pegar a data anterior do ano anterior. O que eu estava fazendo nessa época, no ano anterior? O que eu poderia estar fazendo agora? O que eu disse para mim mesmo nessa data anterior? Quais eram meus pensamentos? Então a reflexão é algo que eu encorajo muito vocês. Eu só não encorajo que seja algo maçante. Por exemplo, você pensar todo dia nisso. Você pensar todo dia, esse excesso, todos esses excessos eles fazem mal. Então, você ficar reflexivo demais pode fazer com que você fique mais passivo. Mais passivo no sentido de você não agir tanto. Porque você pensa, não, eu não vou começar tal coisa. Porque para começar tal coisa, eu preciso do melhor equipamento, eu preciso do melhor momento, do melhor horário, do melhor foco, eu preciso da melhor alimentação, eu preciso das melhores pessoas, eu preciso, para fazer esse projeto, sabe, eu preciso do melhor carro. Para fazer esse projeto eu preciso ter 12 horas para estudar e eu só tenho 2 horas para estudar. Para fazer esse projeto eu preciso das coisas mais caras. Não, você é melhor feito do que não feito às vezes, né? Mas o que eu quero dizer é que se você ficar reflexivo demais, aquilo vai perdendo um pouco o efeito. Porque o
o efeito que é interessante é você passar um tempo e depois refletir. Faz uma coisa e depois vai refletir. Então, porque tem algumas pessoas, pode ver os, digamos assim, filósofos de quarto. Sabe aquele cara que fica só pensando nas coisas e nunca faz nada? Ou então, nossa, eu não posso fazer tal coisa porque eu preciso adquirir mais conhecimento. Cara, tem coisas que não adianta você adquirir mais conhecimento. Por exemplo, claro que ajuda, mas não faz você um expert. Eu lembro de uma vez que eu vi um vídeo no YouTube sobre dirigir, né? E aí nos comentários tinha um cara falando assim: ah, eu já tô assistindo tantos seus vídeos que eu já sei dirigir apenas de assistir seus vídeos. E aí, tipo, é muito engraçado, porque todo mundo que dirige sabe que não é suficiente você assistir vídeo, não é o suficiente você ler pra caramba, não é suficiente nem o fato de você tirar CNH. Então, sabe, é simplesmente pura prática. Você precisa da prática. Então, é algo que eu já falei nos vídeos, você tem que aliar muito a prática com a teoria, né? Em determinadas coisas, eu acho até interessante você ir sem teoria, em algumas coisas bem específicas, mas você ir sem teoria, aí você faz a prática, aí você tem um pouco de teoria e depois você vai fazer um mix de teoria e prática. Outra coisa também que as datas comemorativas elas trazem junto com o tópico da reflexão seria também a nostalgia. E isso é uma coisa que eu já, sinceramente, teve muitos tempos da minha vida que eu fiquei bem bitolado assim com a nostalgia. E o ruim mesmo, é o mesmo efeito que eu falei sobre reflexão. Porque passa o efeito, sabe? Tipo, eu tava lá escutando a música nostálgica, perdeu-se o efeito nostálgico. Porque não é mais uma música que eu escutei há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Não, é uma música que eu escutei semana passada. É uma música que eu escutei ontem. Então, não tem problema também, tipo, eu não preciso de um preciosismo assim com uma música pra falar, só essa música aqui eu só posso escutar de tantos em tantos anos. Não. Mas você se em determinadas datas você, tipo, por exemplo, tem um aniversário ali de um parente seu e ele te chamou, aí você vai, aí você vai fazendo isso durante os anos, aí você vai percebendo, olha só, no ano passado eu tava, sei lá, terminando a faculdade, no ano passado eu tava começando uma faculdade, no passado eu tava sem trabalhar, esse ano passei num concurso, sabe? Tipo, várias coisas. E aí você vai refletindo e vai pensando, tipo, eu tô melhor do que o meu eu do ano passado? Eu pelo menos melhorei algum aspecto de lá pra cá? E isso eu acho que é fundamental. Então, as datas comemorativas, elas podem trazer esse efeito. E eu sei que determinadas pessoas, elas têm um pouco de ranço, porque tipo, elas não gostam dos parentes, elas não gostam das pessoas que estão ao redor dela. E elas ficam tipo, nossa, que chato, eu vou interagir com um monte de pessoa que eu não gosto. Isso pode acontecer, né? A gente não tá falando de uma coisa assim que é um mandamento, é algo pra você seguir à risca. Às vezes pode ser também que você já convive, tipo assim, com aquela pessoa e aí a pessoa não faz muita questão que você vá também, e às vezes tem outro clima também, e aí não necessariamente você vai estar perdendo muito se você não for. Claro, eu só tô falando aqui de um recorte dessa situação, porque às vezes você pode acabar escutando isso e aí deixar aí nos comentários, pô, mas só que a minha situação é diferente. Claro que a sua situação é diferente. Eu não tô na sua cabeça pra tá pensando o que você tá pensando enquanto eu tô fazendo o vídeo. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos e até a próxima!